Umas horas, o senhor entregar a Caixa Econômica para garantir votos para a agenda econômica na Câmara, mas nós vimos também o Senado rejeitar a indicação do nome que o senhor indicou para a Defensoria Pública da União. Temos visto dificuldades com propostas legislativas do governo ou aprovação de propostas como marco temporal, contrariando o próprio Supremo Tribunal Federal. E agora um litígio contra o próprio Supremo Tribunal Federal lá no Senado. A minha pergunta é: como o senhor pretende administrar esse avanço crescente do Poder Legislativo em relação ao futuro do seu governo? Qual é o limite das negociações ou concessões às forças do Legislativo para garantir a governabilidade? Tereza, primeiro, o que você está assistindo, na verdade, é o exercício da democracia em sua total plenitude. O Congresso Nacional existe para isso. O Congresso Nacional não é um espaço em que as pessoas digam amém para tudo aquilo que o governo quer. Você está lembrada, Tereza, que eu fui constituinte. Naquela constituinte, o Ulisses Guimarães era presidente do parlamento, era presidente da constituinte, e o PMDB tinha eleito 306 constituintes, 23 governadores, o Sarney era presidente da República, e o Sarney rebolava muito para aprovar as coisas. Você está lembrado que até se diminuiu o mandato do Sarney de 6 para 5 anos. É esse o papel do parlamento. O papel do parlamento não é para dizer amém ao Poder Executivo, não. Eu fui deputado. E eu acho que é importante que o parlamento se autorrespeite, que o parlamento queira fazer as coisas e que a gente tenha capacidade de, nessa intervenção na relação com o parlamento, a gente convencer aquilo que é importante para o executivo, aquilo que é importante para o parlamento. Eu não vejo isso nenhum problema. Eu vejo isso uma coisa própria da democracia num país democrático. Mais difícil, por exemplo, é você ver o que acontece na Espanha. Nós estamos já, as eleições terminaram já há quase 3 meses e ainda não se conseguiu montar o governo porque tem uma divergência de meio a meio o país, coisa que nós não temos aqui. A gente foi eleito uma base, dessa base, uma parte dela já está apoiando o governo e vai ser assim. O fato deles não terem aprovado o Igor para a Defensoria Pública, possivelmente eu tenha culpa. Porque eu estava hospitalizado, eu não pude conversar com ninguém a respeito dele, não pude sequer avaliar se ele fosse ser votado ou não. Eu lamento profundamente, eu não sei com quantos senadores ele conversou, não sei se ele conversou com os líderes do governo, mas eu estou dizendo para você aqui, possivelmente eu tenho culpa de ter sido internado dia 29 e não ter falado com nenhum senador a respeito dele. E quando a gente indica alguém, a gente avalia muito o momento da votação para saber se ele vai aprovar ou não. E tinha 74 votos no quórum, sabe? O nosso pessoal achou que ia ser tranquilo e não foi tranquilo. Paciência. Eu vou ter que indicar um outro, sabe? E vou ter que ter mais cuidado de conversar com quem vota, que não sou eu, sou senador da República. Eu não vejo nisso um problema. A segunda coisa, eu não vejo nenhum problema. Eu de vez em quando vejo matérias escritas e há um problema de vício, é que quando a gente estabelece uma tese, a gente não abre mão dessa tese. Veja, eu não fiz negociação com o Centrão. Eu não converso com o Centrão. Vocês nunca me viram fazer uma reunião com o Centrão. Eu faço conversa com partidos políticos que estão aí legalizados, que elegeram bancadas. E que, portanto, são com eles que eu tenho que conversar para estabelecer o acordo que eu tenho que fazer. Sabe? Eu fiz um acordo com o PP, com os republicanos. Sabe? Acho que é direito deles exigir do governo de que eles gostariam de ter um espaço no governo.
indicar uma pessoa que já esteve na Caixa, já foi da Caixa, já esteve no governo da Dilma, já foi do Ministério da Cidade, uma pessoa que tem currículo para isso, e ele junto tem mais de 100 votos, e eu precisava desses votos para continuar o governo. Afinal de contas, falta 3 anos para terminar o meu mandato, ainda mais de 3 anos, 3 anos e 2 meses. Então, como o governo precisa do parlamento, e não é o parlamento que precisa do governo, é importante que a gente tenha humildade de sentar para conversar em momento de adversidade também. A gente não vive só de aplausos. A gente não vive só de coisas boas que a gente quer. Eu lembro que o Obama foi presidente dos Estados Unidos 8 anos e ele quase não conseguiu aprovar nenhum projeto no Congresso. Sabe? Eu estou vendo a dificuldade que o Biden está tendo nos Estados Unidos, apesar de ter sido senador 32 anos. Então, eu estou muito tranquilo. Eu estou muito tranquilo. Eu fui eleito para governar o país. Para governar o país, eu tenho que ter relação com a Câmara e com o Congresso, com o Senado, e eu preciso levar em conta as demandas deles, que eles não são obrigados a falar e a fazer tudo o que eu quero. Por isso que é importante a gente construir, sabe, forma de conversação. E vocês sabem que eu nasci na minha vida política conversando. Eu começava nas primeiras greves que eu fiz no ABC, eu ia para o palanque na porta da fábrica que dizia: é 100% ou nada. Com o tempo eu percebi que a gente ficava sem nada. Então, ao invés de 100% ou nada, ou seja, entre 100 e nada, tem tantos números que a gente pode negociar, e eu aprendi na prática a ter mais flexibilidade para negociar. E nós temos que negociar cada coisa que a gente quer aprovar. É bom que seja assim, porque o Congresso Nacional, por mais que a gente queira colocar dúvida, por mais que a gente diga que é conservador, o Congresso Nacional é a cara do povo brasileiro no dia do voto. No dia do voto era aquilo que estava na cabeça do povo pela quantidade de informações que ele recebeu. Certo ou errado foi aquilo. Então a gente vai ter que se preparar para mudar nas próximas eleições. O presidente da República não pode pedir o impeachment de um deputado. E o deputado pode pedir o impeachment do presidente da República. Então eu tenho que saber, sabe, que negociar faz parte da governança de um país democrático como o Brasil.